entrados no pleno conhecimento de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Esse é o desejo do meu coração, esse é o anseio da minha alma nesta tarde. Que Deus possa falar com cada um dos irmãos, assim como tem falado comigo nesta semana, nesses dias, desde que recebemos esta incumbência de nessa tarde vos transmitir a palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia sem perder tempo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 11. Irmão, se não puder tirar um pouquinho de grave, irmão, eu já tenho uma voz um pouco grossa. Daqui 15 minutos o irmão já não consegue mais me ouvir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ao dia de hoje, irmãos. Amém? Capítulo de número 11 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos meditar nessa noite o tema que nos foi passado, otorgado para estar falando convosco, dentro desse tema qual temos ministrado desde o começo do ano, que é o discipulado. Falamos já sobre coisas importantes nesse lugar, ouvimos sobre coisas importantes na vida do discípulo, na vida daquele que serve ao Senhor, o que tem desejo no seu coração de servir ao Senhor. Falamos aos irmãos de assuntos concernentes às prioridades que devemos ter, as prioridades corretas que devemos ter nas nossas vidas. Falamos aos irmãos também da alegria de ser discípulo, de servir ao Mestre. E nessa tarde eu quero compartilhar convosco no Evangelho de João, capítulo de número 11, verso 39 e 40 apenas. Agradecendo ao meu Deus por mais essa oportunidade, ao nosso pastor pela confiabilidade, da minha família, também justificando a ausência da minha esposa no culto de hoje. Ela começou a fazer um tratamento no canal no dia de ontem e está com muita dor no dente, rosto inchado, não foi possível ela estar presente hoje, mas está lá intercedendo pelas nossas vidas. Amém? Amém. Todos encontraram o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João no capítulo 11, verso de número 39? Amém? Amém. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Amém? Aleluia. Vamos ler mais uma vez? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Feche seus olhos e curva sua cabeça. Estenda sua mão para cá. Pai, não invalidando, Senhor, a oração do teu filho, queremos nos dobrar, Senhor, mais uma vez diante da tua palavra, na presença da tua igreja, Senhor, para declararmos a nossa inteira dependência de ti e do teu Espírito mais uma vez nessa noite. Toma-nos nas tuas mãos e usa conforme a tua bondade. Não temos nada de nós, Senhor, a oferecer ao teu povo, mas tu tens colocado uma palavra no nosso coração, e é esta palavra que queremos compartilhar com a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, na simplicidade, a falarmos as verdades que tu tens revelado, Senhor, na tua palavra das nossas vidas. Ajuda-nos pelo teu Espírito Santo a instruir o teu povo, Senhor, na exatidão conforme tu tens nos ensinado, Pai. Que não possamos trazer nada nosso, Senhor, mas que o teu Espírito Santo tenha primazia nesta palavra, nesta mensagem, e que possa falar poderosamente, e que grandes coisas, Senhor, como foi cantado pelo nosso grupo de mocidade, tu possa realizar nessa noite, para que possamos sair daqui, Senhor, contemplando a tua glória, o teu poder. E é em nome de Jesus que eu agradeço, Senhor, por esse privilégio, e dedico já a ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor e adoração, por tudo que irás fazer nessa noite, para a glória do teu nome. Amém? Vamos falar nessa tarde subordinado ao tema: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Quantos desejam ver a glória de Deus? Amém.
Quantos desejam ter esse privilégio de ver a glória de Deus? Veja que nesse texto que nós lemos, foi necessário que um ente querido partisse, morresse, para então no quarto dia o povo que ali estava ver a glória de Deus. Nós queremos falar, subordinado ao tema se creres, verás a glória de Deus, como subtema a fé na vida do discípulo do Senhor Jesus. Porque só crê aquele que tem fé. Nós vemos nessa sociedade odierna que vivemos um ditado que diz: temos que ver para crer, não é assim? Lá fora a sociedade prega isso. Eles não creem, não conseguem crer em Deus porque eles não podem ver, não podem tocar. Por isso tem a audácia de dizer que Deus não existe. Eles querem ver para poder crer. Eu costumo dizer, devem ser cegos, porque não é possível alguém contemplar toda a criação e não conseguir glorificar a Deus. A criação proclama a glória do nosso Deus. Quando você sai à natureza e você olha cada coisa que Deus criou nos seus mínimos detalhes, você tem que glorificar a Deus, porque o nosso Deus é poderoso. E não importam aqueles que querem ver para crer. Nós cremos, por isso veremos. Amém? Lá fora o ditado é: tenho que ver para crer. Aqui dentro você tem primeiro que crer, para depois ter direito de ver alguma coisa. Compreenderam? A fé tem que estar no nosso ser, como o sangue corre no nosso corpo. A fé, eu costumo resumi-la como um músculo. Quanto mais você exercitar esse músculo, mais força você terá. Quanto menos você exercitar esse músculo, menos força você terá. Quantos já não oraram para Deus: Senhor, me dai fé? É uma oração difícil, porque eu não sei se você já reparou, todas as vezes que você pede fé para o seu Deus, Ele vai te levar para o vale. É uma inconsequência da nossa parte pedirmos fé para Deus, se não estamos dispostos a ir para o vale. Sabe por quê? Porque você só consegue colocar a sua fé em ação em meio a uma dificuldade, em meio a uma impossibilidade. Dizem que para um milagre, Deus só precisa de uma dificuldade. Mas para um grande milagre, é necessário uma impossibilidade para Deus agir. Quantas impossibilidades nós temos aqui nesta noite para Deus resolver? E como a Bíblia fala, irmão, para nós é impossível mesmo, porque nós somos homens, não podemos nada. Mas nessa tarde, se você ainda não sentiu, se você ainda não ouviu neste lugar, eu quero lhe dizer que Ele está aqui nesta tarde. Glória a Deus. E se você crer, sairás daqui vendo a glória de Deus. Fé. Segundo o dicionário da Wikipédia, na internet, diz o seguinte: do latim fides, fidelidade, e do grego pistia, é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Isso é ter fé. Lembra-se daquilo que Jesus disse a Tomé? Porque tocastes, credes. Mas mais bem-aventurados serão aqueles que crerão,
sem ver. Eu costumo dizer que não encontramos nenhuma prova que Jesus esteve entre nós, nenhum vestígio histórico que prove, porque se houvesse essa prova que Jesus esteve entre nós não creríamos pela fé, creríamos por vistas, porque veríamos uma prova de que Ele esteve aqui. Nós somos esses bem-aventurados que o Mestre disse, que cremos, porque a palavra dele diz que Ele se despiu de toda a sua glória, se fez como um de nós, só que sem pecado, e veio com um propósito e cumpriu esse propósito até o final. E esse final foi a morte de cruz, com a sua ressurreição no terceiro dia. Nós vimos aqui que o nosso pastor nos falou da importância da ressurreição, da importância de nós crermos na ressurreição de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos tratar com os irmãos nesse texto que lemos. Lemos a parte final, porque o texto são 46 versículos, mas vamos voltar para o primeiro versículo do capítulo de número 11. E deixe a sua Bíblia aberta aí nesse texto do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11, a partir do verso 1. Mas antes eu gostaria de colocar fazer mais algumas considerações do que eu achei sobre fé. No contexto religioso, fé, algumas vezes, fé significa compromisso numa relação com Deus. Neste caso, a palavra é usada no sentido de fidelidade. Isso no contexto religioso geral. Todas as religiões têm um Deus, e essa fé simboliza fidelidade para com esse Deus. No judaísmo, na Bíblia hebraica, a palavra hebraica emet, que é fé, não significa uma crença dogmática ou uma crença em algum credo. Ao invés disso, tem a conotação de fidelidade, na forma passiva de ne'emen, que quer dizer de confiança ou confiável, ou confiança em Deus e na sua palavra. Veja que nós vamos tratar nessa noite sobre a fé na vida do discípulo, daquele que diz que quer seguir ao Senhor Jesus. E isso implica na sua própria salvação, porque sem fé você não vai ser salvo. Porque a salvação é pela graça mediante a fé. Não adianta você confessar Jesus como seu Salvador se você não crer em primeiro lugar no seu coração com fé que Ele é Senhor da sua vida. Quantos aqui, como eu já disse, entregaria a sua vida dentro de uma piscina se afogando para alguém que não sabe nadar? Nunca, vai morrer os dois abraçados, não é assim? Nós temos que primeiro crer que Ele é Senhor, temos fé que Ele é Senhor, para então ser o nosso Salvador. No cristianismo, nas 3 ramificações que desce de Cristo, que é a Igreja Romana, a Igreja Ortodoxa Grega e o Protestantismo, a fé cristã baseia-se em toda a Bíblia como a palavra de Deus, que inclui o Antigo Testamento, como Jesus e os escritores do Novo Testamento frequentemente citaram em apoio às suas declarações. Segundo as Escrituras, para ser aceitável a Deus é necessário exercer fé em Jesus Cristo, e isso para que isso se torne possível obter, uma condição justa perante Deus. É aquilo que Paulo fala sobre a nossa justificação pela fé. Veja que o termo jurídico aqui que Paulo aplica, ela não nos torna justos, ela nos declara justos diante de Deus. Se você for estudar aquilo que Paulo escreve à igreja de Roma, a justificação não nos torna justos diante de Deus, ela nos declara com um termo florense, um termo usado na advocacia. Nós somos declarados justos a partir do momento que depositamos a nossa fé no Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Isso nos declara então justificados perante Deus Pai. Veja então, irmãos, que
nos é imprescindível como cristãos crermos. E eu torno a perguntar: quantos nessa noite querem ver a glória de Deus? As mãos já não levantaram, irmãos. Quantos aqui querem ir para o céu? Diga glória. Agora, quantos aqui querem morrer nesse exato momento para cumprir esse desejo? Diga glória. 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 Você parou para pensar, não é? O que lhe é melhor? O que nos é mais importante na realidade? Se Jesus falar assim: feche os olhos e veja, eu vou com os dois braços abertos e correndo o mais rápido que eu puder. Mas é uma realidade, irmãos. Todos nós queremos ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Dois só na Bíblia Sagrada tiveram esse privilégio. O primeiro foi Enoque, o segundo foi Elias. E não ouvi falar de mais ninguém. Não precisaram morrer. Mas nós, se Jesus não voltar, cumpriremos a cadeia da humanidade. Crescemos com uma finalidade, e essa finalidade é morrer um dia. Todos nós vamos morrer se Jesus não voltar, irmãos. Essa é a grande verdade. E já nascemos e no minuto seguinte já estamos morrendo. Mas a fé é o que nos importa guardar no coração. Porque Romanos também nos fala sobre a fé, a esperança e o amor. Que todas as coisas passarão, mas o amor permanecerá nos nossos corações. Vemos que a Bíblia Sagrada define fé, irmãos, num texto muito conhecido da igreja, que está em Hebreus. Não é tão conhecido assim? Me enganei. Não, pastor, não vai ajudar não, pastor. Hebreus, esse mesmo. Hebreus. Aleluia pelo chute. Foi gol. 11 primeiro. Não foi chute não, irmãos. Estou brincando. Abra sua Bíblia na carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E quem for bom de dedo, diga logo aquilo que foi lendo, encontrando aí na sua Bíblia. Hebreus 1, 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mais uma vez, para que todos decorem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Liguei então o que é fé, segundo o dicionário de Wikipédia. E disse qual é o conceito geral do cristianismo, da religião, religioso sobre fé, do judaísmo e do cristianismo, nas suas três ramificações. E lhe mostrei agora o que a Bíblia diz que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Já parou para meditar neste versículo? Como podemos ter fé naquilo que não temos? Somente pela fé. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vistas. Fé é acreditar em coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem, independentemente daquilo que vemos ou ouvimos. Isso é ter fé. Fé é você escutar o seu Deus falar assim: olha, vende tudo que você tem, compra uma passagem e vai lá para o Afeganistão pegar a palavra. E você fala: amém. Isso é ter fé, irmãos. Em primeiro lugar, se fosse no meu caso, se mesmo se eu vender tudo que eu tenho, eu não consigo comprar uma passagem para ir para o Afeganistão. Segundo, eu idioma, eu ia já começar a fazer como Moisés: eu sou pesado de língua, manda um outro. São as nossas desculpas, são as nossas dificuldades que impedem o agir de Deus muitas vezes no seio da igreja. Não é assim, irmãos.
Porque se nós entendêssemos verdadeiramente que o nosso Deus é grande, como foi cantado nesta noite, se nós entendêssemos verdadeiramente que Ele criou os céus e a terra simplesmente com o poder da sua palavra, se nós verdadeiramente crêssemos que Ele enviou um como Ele a esta terra para morrer, somente para ter o privilégio de nos ter novamente ao seu lado, nós não reclamaríamos tanto da vida que levamos, porque creríamos que em todas as coisas Deus está no controle. Não importa, irmãos, o tamanho do teu vale, o teu Deus é maior. Mas para isso, irmãos, necessita-se de ter fé. Sabe o que é fé, irmãos? É estar em meio a uma tempestade, dormindo no bar, porque ele era um com o Pai. Mas os discípulos que o viam olhavam para ele e diziam: não te incomodas que todos nós pereçamos? E ele olha para eles e diz: oh, homens de pequena fé. Irmãos, eles tinham visto há pouco no mínimo 5.000 pessoas, a quantidade era muito maior, serem alimentadas. Eles tinham visto cegos enxergarem, coxos andarem, mortos virem a vida, e não conseguiam crer naquele que dormia na ponta do barco. Fé na vida do discípulo, irmãos, é indispensável. Aleluia. Eu vi um vídeo muito tenebroso esses dias, me chocou muito, irmãos. Tinha pelo menos 8 cristãos decapitados na Síria. E o vídeo mostra os seus corpos sem cabeça. Sabe por quê? Porque eles tiveram fé de crer que, se não negassem ao seu mestre, seriam recebidos na glória. E é lá que eles estão, eu creio, nesta hora. A única parte da Bíblia que você vai ver relatado que Jesus está em pé, dessa do Pai, é quando Estevão, sendo apedrejado, ergue os olhos e a Bíblia diz que Jesus está lá de pé. A Bíblia fala que o Senhor se alegra com a morte dos seus santos, e nós não queremos morrer para estar no céu. Complicado é, irmãos, agradar esse ser chamado humano. E Deus sabe disso, porque só Ele é poderoso para nos entender. Nós mesmos, irmãos, nunca vamos nos entender. Mas é a fé que vai nos preservar até aquele grande dia, se permanecermos firmes até o fim. Veremos a glória verdadeira do unigênito de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, verso 17, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Por isso que somos justificados pela fé em Cristo. Então nos tornamos, somos declarados justos pela fé. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, verso de número 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Veja que a fé vem, irmãos, através da leitura e da pregação da palavra de Deus. Porque eu desafio alguém a ter fé sem conhecer este manual de capa a capa. Porque se você não tiver lido a Bíblia pelo menos uma vez na sua caminhada com Cristo, eu vou lhe dizer, você não conhece o seu Deus. Você só o conhece, como já disse, eu lhe conhecia de ouvir falar. Mas hoje, temos que ter coragem, irmãos, para ter fé nesses dias em que vivemos.
Como eu disse esses dias, estudando sobre amor, nós chegamos à conclusão que não é uma atitude que você demonstra com palavras, é com atos. Dizemos sempre: Jesus, eu te amo. Jesus, como eu te amo. Ó Senhor Jesus, como eu te amo. E penso eu no meu coração, Jesus lá contemplando, mas cadê as obras desse amor que eu não vejo? Dizemos que amamos e demonstramos a nossa esposa, aos nossos filhos, desfazendo as coisas que lhes agradam, não é assim? Lavando louça, arrumando casa, comprando presente. Isso agrada, porque amamos, fazemos. Não é diferente com Deus, porque Ele amamos, temos que fazer. Mas não fazemos para que obtenhamos a salvação. A salvação já nos foi conquistada na cruz pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não é para sermos salvos, como alguns dizem lá fora que nós fazemos obras. É porque somos salvos. Aleluia. É que fazemos as obras. Não dizimamos para ser salvos. É porque somos salvos que contribuímos na obra de Deus. E tudo isso, irmãos, depende da fé. Essa palavra é tão pequena que tem um poder tão grande que o mestre disse: se a sua... Quantos já viram um grão de mostarda aqui? É muito pequeno, irmãos. É um pouco maior que um grão de areia. Jesus disse: se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para esse monte: passa daqui para acolá. Isso aconteceria. E nós lemos essa passagem dizendo: mas isso é expressão, figura de linguagem. Jesus não está dizendo que se a gente tiver fé. Mas eu escutei o pastor Sacaquema testemunhar uma vez de um amigo dele, não lembro onde foi, que estava numa chuva tremenda, e de um dia ele acordou, o monte estava desse lado do rio. Quando foi do outro dia, o monte estava do outro lado. E a chuva vinha e levava tudo, mas a igreja estava lá de pé. E o monte realmente passou. Eles passaram a noite toda orando. E o monte passou de um lado para o outro. E a igreja não foi abalada. Já pensou nisso, irmão? Fé. Será que temos fé? A fé que transporta os montes. Estamos em um ano de discipulado. E a palavra vai se avivar. Mas primeiro temos que entender o que é fé. Romanos, no capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança, da sua glória. Sendo, pois, Romanos 5, 1 e 2, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? A partir do momento que você tem fé, que foi justificado por Cristo, você vive em paz com Deus. Tendo comida na sua despensa ou não, você está em paz com Deus, porque você sabe que aquele que disse que é pai de órfãos e cuida das viúvas, assistencia os seus fiéis na terra. Aleluia. Irmãos, quantos corvos no meu momento de crise Deus levou para bater na minha porta? Eu lembro que o último dele foi o nosso pastor Jair, um frio, irmão. Ele bateu na porta de dor que eu nem conheci, quase que não abri a porta. Uma caixa pesada, lembra disso, pastor? E ele estava lá para nos abençoar. Porque nós oramos e dissemos que tínhamos fé naquele que nos chamou para esta tarefa nesta terra. E muitos vão dizer: mas irmão, não tem vergonha de dizer não, irmãos. Sabe por quê? Porque tudo isso é para glorificar a Deus, não é a mim. Eu não mereço nada, irmão. Sabe o que eu merecia de verdade? Era estar queimando no fogo do inferno.
E era isso que eu pensava que ia acontecer comigo, porque eu tinha feito tanto mal na minha vida que eu achava que já não tinha mais direito à salvação. Deus me trouxe lá do Brasil para cá, lugar onde eu achei que não tinha crente. Crente tem em todo lugar, né? Eu achei que tinha cristão, para me mostrar que Ele é o Deus que remove montanhas, ainda nos nossos dias. Fé, algo indispensável na vida daquele que quer levar a preciosa semente, gemendo e chorando, porque lá na frente voltará com alegria, trazendo a sua recompensa, os seus peixes. Muitos acham que o ministério da palavra é coisa linda, coisa maravilhosa, e é mesmo, irmão, porque ser um dispenseiro das verdades de Deus na minha opinião, não é uma profissão, não posso dizer que é uma profissão, mas é o cargo, na minha opinião, mais importante, ser embaixador do reino dos céus. Mas não é um cabide de emprego, como muitos têm feito por aí. Mas é digno que o obreiro viva daquilo que ele exerce. Mas também não precisa ter mansão, né, irmãos? Uma casa simples estava bom demais, não é? Mas eu quero falar sobre fé nessa noite, irmãos. Mas para lhes falar sobre fé, eu tenho que lhes trazer para a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. E não é nada disso que a mídia mostra. Não é nada disso que tem o diabo tentado nos iludir. Nós vemos aqui no capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, que no primeiro versículo estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamos o Senhor e lhes enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Veja que Jesus, ao receber a notícia, como Deus já sabia do que se tratava. Mas as discípulas fizeram certo, foram buscar socorro naquele que elas sabiam que podia resolver. Mas você vai notar que ao mensageiro sair de Betânia com direção, em o versículo 10 do capítulo, versículo 40 do versículo 10 do capítulo 10, diz que Jesus estava do outro lado do Jordão, um dia cerca de viagem da onde estava Lázaro enfermo. Quando os mensageiros então partiram, Lázaro morreu. Porque a Bíblia na sequência diz que, ora, amava Jesus, a Maria e sua irmã Marta, e sua irmã e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E você vai pensar: nossa, essa é a forma que Jesus ama. Sabendo que eu estou à beira da morte. Não, Jesus já sabia que ele tinha morrido. E muitas vezes, irmãos, nós, como simples mortais, olhamos para as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, as nossas doenças, e falamos: Senhor, o Senhor não está vendo? Jesus fala: estou. Então o que estás esperando para agir? Que você tenha fé. Jesus ainda se demorou 2 dias ainda. E continua o texto: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, não estará salvo? O que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos, irmãos? Como nós vemos nesse Evangelho de João,
é uma sequência de acontecimentos. Jesus preparando os seus discípulos, aqueles que iriam levar a preciosa semente de Deus para o momento crucial do seu ministério, que era a morte e morte de cruz. E como eles creriam no que Jesus estava dizendo, que ressuscitaria ao terceiro dia, se eles não tinham visto isso? Então Jesus está preparando os seus discípulos. E quando ele diz, quando eles lhe indagam, mas não ainda agora, não queriam te matar os judeus? Veja que no capítulo 10 você vai ver a confusão que se tornou no templo, quando Jesus começou a dizer as verdades do reino de Deus. E eles começaram a dizer blasfemo, blasfemo, e começaram a querer apedrejar Jesus. Mas nisso Jesus se evadiu deles e foi para o outro lado, para outra banda do Jordão, onde João Batista batizava a priori. Então os discípulos falaram, ainda ontem, mas agora ele está indo na vontade do Pai, como da mesma forma que ele se retirou. É isso que quer dizer, são 12 as horas do dia, porque agora o meu Pai vai ser glorificado, e eu vou voltar para lá, porque está próximo o meu martírio. Não são pedras que me aguardam, são cruz e cravos e uma coroa de espinho. Mas para isso eles precisavam ensinar os seus discípulos a ter fé. Como crer que esse que caminha conosco durante 3 anos e meio aproximadamente é verdadeiramente o Cristo, Filho de Deus? Segue-se então, no versículo 3, Jesus porém falar a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tinha falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente que Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Viu o que eu lhes disse? Foi por isso que Jesus não foi de imediato curar Lázaro. Curar Lázaro não. Jesus, curar enfermo, Jesus já tinha feito. Cegos. Mas eles precisavam ver. Mas eles teriam que crer para ver. Ou não. Quantas vezes somos colocados à prova pelo nosso Senhor para crermos nele? Quantas vezes nos decepcionamos com as nossas choramingações, nossas murmurações, as nossas reclamações. Aqui está então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Não entendeu nada, mais uma vez Tomé, do que Jesus tinha dito. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. No dia que partiu, Lázaro morreu. 1 dia. 2 dias mais ele permaneceu onde estava 3 dias. 1 dia para a vida onde estava 4 dias. E eu sempre me perguntava, por que 4 dias? Aí estudando alguns anos atrás, nós entendemos o porquê dos 4 dias. Existia uma crença rabínica, um ensinamento dos rabinos, que até o 3º dia, a alma do morto estava próximo do seu corpo. E podia haver uma vontade de Deus que ela voltasse. Mas com 4 dias, irmãos, era impossível. Nosso Jesus não está ligado a metodologias nem a religiosidade de homens. O compromisso dele é em glorificar o nome do Pai. Eu torno a lhe dizer, não há vale profundo que o nosso Deus não seja mais profundo. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estágios de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão.
Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou A ressurreição e a vida. quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? As palavras do nosso Senhor são muito sábias. Você precisa realmente buscar compreender. Veja que o que está aqui em jogo é o viver e o morrer desse corpo. Mas não é com esse corpo exatamente que Jesus está preocupado aqui nessa passagem. Não foi com esse propósito de preservar este corpo que Jesus veio a essa terra, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e após 40 dias voltou para a glória e nos deixou a promessa que retorna para nos buscar. Não é este o propósito. Não é nesse corpo temporal, passageiro. Não é na nossa vida, na nossa morte. Não. Aqui, se você notar, no versículo 25 e 26, a declaração pessoal de Jesus sobre si mesmo, no versículos 25, eu sou a ressurreição e a vida. É outra de suas declarações, eu sou. Aqui significa que Jesus em si mesmo tem poder e autoridade para ressuscitar. E é nessa função, Ele é a fonte desta vida. Jesus também menciona o verbo crer, que qualifica a recepção da vida eterna. Tem que crer, em primeiro lugar. Esta palavra ocorre 3 vezes nos versículos 25 e 26, denotando a sua importância. Em todas as 3 ocorrências, o verbo está no presente, chamando a atenção para o fato de a fé ser um estilo de vida que vai além da morte física. Note também que no versículo 26, que resume o 25, o verbo viver está no presente. Crendo constantemente, a pessoa tem vida eterna. Tendo vida eterna, a pessoa constantemente crê. Conseguiram entender? Por que esses verbos estão no tempo presente? Porque é agora que nós temos que crer. Como eu disse, lá fora eles querem ver para crer, mas aqui primeiro você tem que crer, para depois ter direito de ver a glória do seu Deus. Por isso que isso está no tempo presente e é imprescindível nas nossas vidas termos fé hoje para vivermos crendo na pessoa do Senhor Jesus. Porque, como eu disse, Ele não está preocupado com essa morte física. Veja então, irmãos, que no versículo 25 o verbo viver está no futuro, indicando a vida eterna depois da morte. Essa é a lição que Jesus quer ensinar a respeito da morte de Lázaro e sua demora em ressuscitá-lo. A morte física não faz diferença se a pessoa tem vida eterna. Não importa, irmãos, se vamos fechar o olho no momento de amanhã, ou daqui a 3 segundos, 2 segundos. O que importa é que, pela fé, nós creiamos que todos acreditam que a morte é o final, não é?
todo mundo fala, morreu, acabou. É um engano, irmãos. É ali que tudo vai começar. Fecha-se os olhos na terra e abrem-se duas portas, uma da vida e uma da perdição eterna. Só temos esses dois caminhos quando abrimos os nossos olhos depois da morte. Se seguiu as leis na época mosaica, se foi fiel ao Deus Todo-Poderoso, será recebido no seio de Abraão. Se após Jesus Cristo confessou e creu que pela fé Ele morreu numa cruz e nos justificou com o seu sangue, terás então direito a entrar na glória do Pai. Como foi lido hoje na mensagem, na leitura oficial, o Salmo de número 24. Ali nos mostra as duas entradas do Senhor Jesus. Quando Ele voltou, depois de ter estado na terra, e a segunda vez, quando Ele voltará com a igreja para reinar eternamente. Mas temos que ter fé. Veja que os verbos nos dizem muitas coisas na Bíblia Sagrada. O tempo verbal. Viverá, morrerá eternamente. Nos importa então verdadeiramente, como discípulos do Senhor Jesus, compreendermos que os caminhos do nosso Deus são maiores do que os nossos. Os projetos de Deus para a nossa vida são muito mais imensos do que nós possamos imaginar ou sonhar. Certa vez eu li num livro um pastor fazendo uma alusão de que ele via assim um grande celeiro no céu com muitos presentes. Ele disse que lá ele viu o nome de todos os cristãos de todas as épocas. E uns existiam pouquinhos presentes, outros existiam muitos presentes ainda guardados. E esse cristão chegou lá e olhou, mas por que os meus presentes estão todos aqui, Senhor? Ele falou, é porque você não teve fé para recebê-los. Sabe aquela história? Estava ali em cima do telhado da casa e a inundação subindo. Veio o primeiro barco com os bombeiros. Vamos minha senhora. Não. Eu creio que Jesus vai vir me salvar. Segundo veio uma lancha maior. Os bombeiros, vamos minha senhora. Não, eu creio que Jesus vai vir me salvar. Por último veio o helicóptero, desceu o bombeiro na corda, vamos minha senhora, porque a água já estava no peito. Ela falou, não, eu creio que Jesus vai me salvar. O bombeiro foi embora, ela morreu. Chegou no céu, Jesus, o senhor não foi me salvar? Como? Eu mandei 3, minha irmã não quis nenhum dos 3. É para vocês poderem despertar um pouquinho do sono das 7 horas da noite do domingo. Muitas vezes, irmãos, estamos esperando Deus novamente descer à terra e vir atender aos nossos pedidos, aos nossos desejos, realizar as nossas vontades. Mas veja que a oração que o Senhor nos ensinou é para que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a vontade dEle, para que a vontade dEle seja feita na terra, não a nossa no céu. Ou ao contrário, né? É porque a vontade dele seja feita, é isso mesmo, não a nossa no céu. Sempre me confundo nesse trocadilho. Veja, irmãos, então aqui começa o problema. Jesus olha então para Marta e diz, crês nisso? E ela responde, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta lhe havia avistado com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Novamente, né, irmão? Parece que elas combinaram o texto, não é? Sabe o que é isso, irmãos? É aqueles momentos que nós temos um problema
um marido que não é cristão, uma esposa que não serve a Deus, um filho nas drogas. E olhamos para aquele problema e dizemos, mas é tão difícil. Quantos não disseram isso com seus problemas? Ah, mas esse aí é tão difícil. Aí você ora, Senhor, eu sei que é difícil, mas eu sei que tu podes. Mas a tua primeira declaração foi dizer para o teu Deus, Criador dos céus e da terra, que é difícil. Eu lhe pergunto, há alguma coisa difícil para Deus? Então por que nós não cremos verdadeiramente que Ele é poderoso para salvar na nossa casa? É isso que eu tenho dito à minha mãe, irmão, durante 10 anos. Creia, porque eu ainda vejo meu irmão pregando o Evangelho. Filho, mas eu não consigo enxergar. Falei, mas continue crendo, porque eu creio que Ele vai se libertar dessa droga. Eu creio que Jesus pode salvá-lo. Glória a Deus. É trazer à existência aquilo que não existe. Nosso Deus, irmãos, é especialista em caos. Irmão, está louco? Herege? Não, irmãos. Primeiros capítulos da Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Ali aplicava o caos, né, pastor? Porque estava tudo misturado. Caos. A terra era sem forma e vazia. E Deus simplesmente disse, chegou e falou, e criou Deus os céus e a terra. Mas ela continuava sem forma e vazia. Ele disse, e haja luz. E a glória dele invadiu aquele lugar, todo frio. Trouxe ordem, começou a fazer a separação, céu, terra, mar, porção seca, porção molhada. O seu Deus é especialista em trazer ordem ao caos. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo é especialista em transformar a água em vinho, irmãos. É o primeiro milagre registrado do nosso Senhor. Eis aqui um que foi transformado de água em vinho. Está sendo aí. Vinho às vezes azeda um pouquinho, mas a gente olha.